Legislativa da 16ª Legislatura. Informo que a sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço recife.pe.leg.br. Passo para o segundo secretário a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 31ª reunião ordinária da 6ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 26 de outubro de 2015, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Henrique Leite e Heriberto Rafael. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 15 horas, na Sala João de Monte Filho, Sala das Sessões, no andar da tarde, Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Henrique Leite, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Jadervaldo Lima e Heriberto Rafael, contando com a presença de demais vereadores membros desse poder, havendo número legal, o seu presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrição, dando prosseguimento aos trabalhos. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei 210/2015, da autoria do vereador Heriberto Rafael, ofício 45/2015, do gabinete do prefeito; projeto de lei 168/2014, da autoria da vereadora Michele Collins; requerimentos 5710/2015, da autoria da vereadora Isabela de Rodão; requerimento de número 5728, de autoria da vereadora Marília Arraes. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, repercutiu sobre a matéria vinculada no Jornal do Comércio sobre a demora na entrega dos conjuntos habitacionais do Recife. Segundo o vereador Luiz Eustáquio parabenizou o pastor presidente das igrejas Assembleia de Deus, Ailton José Alves, pelo seu aniversário. Próximo vereador, vereador Marco Aurélio, falou sobre o projeto de lei ordinária 211/2015, de sua autoria e do vereador Herto Luna, que prevê que instituições de ensino particular possam realizar o pagamento de créditos tributário e não tributário devido à Prefeitura através da oferta de bolsa de estudo. Próxima vereadora Isabela de Rodão solidarizou-se sobre a luta dos professores aprovada no último concurso da Prefeitura do Recife, que pretende o seu espaço efetivo na rede municipal de ensino. Próxima vereadora Michele Collins falou sobre o mês de outubro rosa, também falou sobre a sensibilização da sociedade. Pela ordem, falou a vereadora Isabela Dorzão, sugeriu o nome que fosse colocado na comissão para acompanhar a questão do contrato dos professores. Um prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 5272/2015, da autoria da vereadora Marília Arraes. Em decorrência da ausência da vereadora, foi retirada de pauta. Chamada regimental, contaram com a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento de autoria do vereador André Regis 5669/2015, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5694/2015, da autoria do vereador Amaro Cipriano, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5704/2015, da autoria do vereador Eurico Freire, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5715/2015, da autoria da vereadora Marília Arraes, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5736/2015, da autoria do vereador Romildo Gomes Neto, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Anderson Florencio, falou como se encontra o trabalho que vem sendo realizado pela secretária Aline Mariano, foi aparteado pelo vereador Heriberto Rafael, que cobrou a gestão promessa, pelo vereador Osmar Ricardo, que falou do Partido dos Trabalhadores, que quando era governo já havia feito tudo isso e muito mais. Luiz Eustáquio afirmou que batalhou muito para que a secretaria fosse criada e hoje ela é concreta e atuante. Próximo vereador a ocupar a tribuna, vereador Heriberto Rafael, cobrou a gestão, promessas de campanha na realização de obras, especialmente na zona oeste da cidade do Recife. Falou sobre sua preocupação com o estado de abandono de algumas comunidades. Foi aparteado pelo vereador Jairo Brito, que argumentou que sem achismo e sem teatro dos partidos políticos era preciso comparar gestões. Próximo vereador Osmar Ricardo falou que a cidade vive grande abandono e que as comunidades estão à espera de obras de infraestrutura. Fez uso pela palavra pela ordem da vereadora Vera Lopes, solicitando à mesa a verificação de quórum.
A mesa acatou, determinando ao segundo secretário que procedesse a chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores Almir Fernando, André Regis, Heriberto Rafael, Felipe Francimar, Jairo Brito, Marco Aurélio, Osmar Ricardo e Vera Lopes. Total 5 presentes, não havendo número regimental. O senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, 27 de outubro de 2015, em caráter ordinário, no local do costume, no horário regimental, do qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Leitura do expediente, secretário. Expediente do dia, projeto de resolução 22/2015, de autoria da vereadora Aimir Carvalho, projeto de lei 212/2015, de autoria do vereador Almir Fernando, projeto de lei número 213/2015, de autoria do vereador Jadeval Manuel de Lima, projeto de decreto legislativo 31/2015, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Lido o expediente, senhor presidente. Passamos para o pequeno expediente e convidamos o vereador André Regis. Senhor presidente, o vereador Stefano Menudo. Ok, então o vereador Stefano Menudo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, senhoras e senhores, me sinto satisfeito quando visualizo os organismos públicos trabalhando sintonizados às solicitações oriundas desta respeitada Casa Legislativa, sendo respeitosamente atendidas. Me refiro aos requerimentos dirigidos à ENLURB, os quais vêm sendo feitos pelo meu gabinete. E de forma atenciosa, os gestores têm dado atenção, procurando sempre atender da melhor forma possível. Mandei requerimento para intervenções urbanísticas para as seguintes ruas pertencentes ao bairro da Mostardinha. Rua essa, Raimunda Coelho, Rua Frutuoso de Barros, Rua Porcina Coelho, Rua Coração de Jesus e Rua Doutor Luiz Estevão. Rua essas que receberam nesta semana toda a terraplanagem e a frisagem, e que tais serviços já foram prontamente concluídos, de uma forma, podemos dizer, totalmente fiscalizada e muito bom para esse parlamentar. Temos também em execução os serviços de fresagem e recapeamento das seguintes ruas da Mostardinha: Rua Santa Rosa de Lima, Rua Joaquina Francisca de Azevedo, Rua Francisca Benigna, Rua Dom Expedito Lopes e Rua Tejuco Papo, além também de todo o serviço de recapeamento da Avenida Manuel Gonçalves da Luz, que vem sendo de intervenções em alguns de seus trechos, no que tange aos serviços de tapa-buraco. Nossa preocupação tem sido e sempre será levar essas importantes intervenções urbanísticas para as áreas de maior vulnerabilidade, e os gestores da Prefeitura, sobretudo os senhores Antônio Barbosa, presidente da ENLURB, e o senhor Ricardo Macedo, gerente de terraplanagem e fresagem, têm dado total atenção aos nossos pedidos, como também vem levando a sério os trabalhos de infraestrutura que necessitam a intervenção do poder público, com a finalidade de promover a garantia de um ambiente salutar
para as pessoas que residem nessas áreas e, enfim, atender às demandas solicitadas pelos demais pares dessa casa. Diante disso, gostaria de deixar registrado nos anais desta casa, desta Câmara, meu voto de congratulações aos senhores Antônio Barbosa e ao senhor Ricardo Macedo e todos os servidores da Enlube pelo importante trabalho que vem sendo desenvolvido por eles e pelo compromisso que vem se caracterizando nas atividades realizadas pelo referido órgão. Além do demais, por ter incluído os seus compromissos, o respeito às solicitações feitas pelo vereador desta casa, que possibilitou a exclusão do estereotipo de que os requerimentos são proposituras de ficção e que não são atendidos. Portanto, deixo aqui os meus préstimos para qualquer solicitação que a Enlube, porventura, desejar em relação às intervenções que vem sendo realizadas. Pois eu e minha atuante equipe estamos acompanhando de perto esse brilhante trabalho que vem tornando as pessoas daquelas áreas mais felizes, promovendo qualidade de vida e satisfação em ali residir. De uma grande importância esse trabalho realizado pelo o senhor presidente da Enlube, senhor Antônio Barbosa, na administração do Ricardo Macedo, que vem facilitando e dando toda a alegria a uma área na comunidade que muito tempo foi desprezada e que foi abandonada, e através do nosso requerimento, através do nosso trabalho nesta casa, foi atendido, e hoje todas essas ruas aqui citadas estão sendo contempladas, o trabalho está sendo executado, e todos nós podemos nos dar como felizes e atendidos, porque nem sempre essa ideia de que os requerimentos aqui não são atendidos não é verdadeiro, porque são diversos requerimentos, e esses requerimentos, todos eles, foram atendidos lá pelo pessoal da Enlube, e o trabalho lá está sendo feito. Quem quiser verificar e ver se realmente isso é verdade, estamos aí para mostrar. Estamos lá fiscalizando todo o trabalho naquela área. Obrigado, senhor presidente. Convido a vereadora Vera Lopes a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente, boa tarde. Venho à tribuna novamente para reiterar aos meus pares o pedido de CPI que eu estou dando entrada nessa casa, uma CPI da CELP, da Companhia de Eletricidade de Pernambuco, porque não é possível que vidas sejam ceifadas por fios que a pessoa está andando na rua, de repente leva uma descarga e morre. Nós agora mesmo, no domingo, perdemos uma criança de 5 anos que morreu eletrocutada quando estava jogando bola. Eu estava fazendo uma pesquisa nos fios, hoje fui na Ilha do Destino e vi vários fios descapados, fios caindo, enrolados. Então, a fiação elétrica da cidade está destruída e não se faz nada. A CELP não tem responsabilidade com isso. E o pior é que as pessoas estão perdendo a vida pelo descaso da CELP. Não pode acontecer mais. As nossas crianças não podem brincar na rua, porque as famílias estão com medo que o fio caia na cabeça. Nós mesmos não estamos assustados. A gente já anda na rua olhando se tem um fio, se vai cair, se pode passar pelaquele logradouro, porque corre o risco de morrer eletrocutado. Por isso eu peço aqui, eu já inclusive conversei com vários colegas nossos, com as vossas excelências aqui, para que assinem a CPI da CELP. Nós vamos perguntar o que está acontecendo em nossa cidade. Isso é um absurdo. Eu, inclusive, estou fazendo essa CPI porque a audiência pública já foi feita o ano passado
pelo nosso colega Marco Aurélio, e que realmente não houve avanço de nada. A CELP não fez nada, não tomou nenhuma atitude. Ela não está revisando a sua fiação elétrica, que já está velha, desgastada e matando a nossa população. Eu peço que os meus colegas aqui presentes assinem essa CPI e vamos pedir providências urgentes. As famílias estão sofrendo, perdendo seus entes queridos. A família desse menor de 5 anos está desesperada. A mãe está em estado de choque, porque morrendo de choque elétrico, uma morte brutal, sem doença nenhuma. E as pessoas perdendo a vida bestamente pelo descaso da Companhia Elétrica de Pernambuco, que não tem um olhar para a sua fiação, que não tem responsabilidade com relação a essas mortes. Mas muito obrigada e espero que todos assinem a nossa CPI e vamos ver se a gente muda essa realidade que está aí. Obrigada. Convido o vereador Almir Fernando. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos e todos presentes aqui nessa sessão plenária, boa tarde. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna é para fazer 2 apelos e um agradecimento. Primeiro apelo com relação à Secretaria de Defesa Social, vereador Maguari. Eu já fiz alguns requerimentos solicitando instalação de câmeras de vídeo monitoramento à Secretaria de Defesa Social e fiz elogios à instalação dessas câmeras, que tem ajudado muito a cidade do Recife. Mas a gente quer aqui fazer um apelo, que eu já fiz vários requerimentos para que fosse instalado em alguns terminais aqui na nossa cidade. Nos principais terminais de ônibus, onde temos transporte coletivo, e ao seu redor, as suas circunvizinhanças, existe o comércio, e aí atrai muito meliantes, ladrões, assaltantes. E infelizmente tem acontecido vários assaltos. Não sei por conta da crise, do número de desemprego, mas os assaltos têm aumentado aqui na nossa cidade e nós já fizemos requerimento cobrando a instalação de câmeras de vídeo monitoramento antes até desses acontecimentos. E hoje a gente tem a cobrança dos moradores desses locais, como o terminal de ônibus do Alto Zé Bonifácio, terminal de ônibus do Córrego de Euclides e o terminal de ônibus do Córrego José Grande, aquela área ali da Grande Casa Amarela, onde a gente tem a necessidade dessa instalação. Quando a gente tem essas câmeras, afugenta e leva o medo até esses marginais para poder ocasionar e fazer alguns assaltos nesses locais. Sabemos que isso aí não vai acabar com esses assaltos, mas ameniza essa situação. Pelo menos a gente vai estar lá com essas câmeras de vídeo monitoramento para poder ver quem são esses marginais que estão fazendo esse assalto, até para que a polícia possa trabalhar em cima desses assaltos que estão acontecendo nesses locais. Eu já fiz até um ofício, através da Comissão de Segurança desta casa, vereador Maguari, até por uma cobrança de Vossa Excelência, a gente fez um ofício solicitando audiência ao secretário, não só para tratar desse assunto, como tratar de outros assuntos que nós precisamos conversar, principalmente com relação ao Pacto pela Vida do Estado e principalmente da cidade do Recife. Então a gente está cobrando essa audiência com o secretário para debater e discutir com ele com relação a essas questões. Outro assunto que me traz à tribuna é com relação ao Grande Recife. É um apelo para que a linha Bomba da Metério volte a fazer o percurso que vai até o Córrego de Euclides. Ele sai lá do terminal e vai direto para o centro da cidade, não faz o retorno, como já vinha fazendo há mais de 25 anos. E aí a comunidade está sentindo a falta, está sendo prejudicada pela falta desse percurso que o ônibus Bomba Demetério anteriormente fazia e hoje não está fazendo mais.
Então a gente faz esse apelo. Já estivemos pessoalmente com a comissão lá, Grande Recife, e a própria Grande Recife disse que não foi uma determinação dela. Que isso acontece pelos motoristas ou até pela empresa. Então tem que haver a fiscalização da Grande Recife para que esses motoristas eles sejam penalizados se por acaso não vier a cumprir com o que está determinado pela Grande Recife para que se faça esse percurso saindo do terminal do Córrego Zé Grande, Bomba Demetério, e vá até o Córrego de Euclides, como acontece também no sentido contrário, quando vem do centro da cidade, vereador Isabela de Rodão, e que ele possa voltar a fazer e levar o pessoal de volta, onde eles foram pegos, né, na hora que foram para o centro da cidade. E aí, vou voltar a fazer o apelo, vereador Carlos Gueiros. O senhor disse que não acreditava, mas eu vou insistir e vou pedir, e vou continuar nessa minha reivindicação, que a Grande Recife retorne o terminal do ônibus da linha do Tiro, lá para a rua Leal de Holanda, onde já temos até o local para colocar o terminal. Na frente do Campo do Café, a Prefeitura, através da Secretaria de Controle Urbano, retirou o Bar da Macaíba e alguns comércios que estavam em local inapropriado, em local público, logradouro público, e já tem esse local lá para se fazer esse terminal. Enquanto não se faz o terminal definitivo, que provisoriamente se volte a linha do Tiro para a rua Uriel de Holanda, lá no antigo Campo do Café, Campo do São Paulo, em frente à escola Padre Nécio. E para finalizar, aqui a gente já mencionou que foi feito o recapeamento da rua Córrego do Bartolomeu, vereador Eduardo Marques. E também que se iniciou o recapeamento da rua Bomba Demetério com Arlindo Cisneiro. E nós reivindicamos a Enlurbe, ao secretário Alexandre Rebelo, para que se fizesse também o recapeamento do Córrego de Euclides. E para nossa alegria, ontem se iniciou o recapeamento daquela rua, que tanto necessitava desse trabalho. Então quero aqui reiterar esses apelos e agradecer à Prefeitura pelo recapeamento da rua Córrego de Euclides. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereadora Aimee Carvalho. Senhor Presidente, eu fui citado pelo vereador que estava na tribuna. Pois não, vereador. Eu queria apenas sugerir a ele que solicitasse a composição de uma comissão para ir ao Grande Recife, obter deles uma explicação por que, né, aconteceu isso que ele está dizendo. E eu acho que a culpa é nossa, eu continuo dizendo. Nós entregamos de mão beijada, de forma geral e restrita, tudo que acontece e de trânsito e transporte na cidade do Recife. Então, nenhuma satisfação vem a essa casa. Eu acho que é uma oportunidade de uma comissão ir lá, e já que não vem, cobrar. Quero, nesse momento, cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa e público aqui presente. Venho à tribuna desta casa, na tarde de hoje, para compartilhar com vocês a reportagem exibida no programa fantástico da Rede Globo, no domingo 25 de outubro, e que me chamou muito a atenção. Trata-se de uma família dos Estados Unidos que cria seus filhos sem sexo definido. Esta cidade nos Estados Unidos é conhecida como a capital dos americanos mais liberais. O casal educa as crianças fora dos padrões normais. Os brinquedos e as brincadeiras têm que servir para ambos os sexos. Nada de carrinhos, nem bonecas, as roupas e os penteados. São as crianças que escolhem, e o mais ousado da criação é ser menino ou menina é uma decisão das próprias crianças. Dessa forma, o próximo passo dessa família será deixar por conta dos filhos a decisão de irem à escola, a decisão de tomar banho, a decisão de comer, a decisão de ser bandido ou não. Que direção está tomando esse mundo?
Uma coisa é ser liberal, outra coisa é ser sem noção, é ser sem limite. Quem assistiu a reportagem tem a impressão de que o menino quer ser menino, ter vida de menino, mas a mãe, de uma forma ou de outra, está persuadindo ao contrário. O pai não se manifesta, deixa por conta da mãe. Parece até que está com medo do que será o menino no futuro. Observamos também que na reportagem o menino já tem problemas psicológicos ao ponto de carregar um mordedor para morder e assim passar sua ansiedade. Uma criança nessa idade nem deveria saber o que é ansiedade. Futuramente, com certeza, irá sofrer consequência por causa dos atos irresponsáveis dos seus pais. Infelizmente, a mídia divulga este tipo de assunto e não percebe o quanto é importante a educação das crianças e a formação social de uma família. O cardeal Orani Tempesta, em seu artigo publicado no Jornal do Brasil, no dia 8 de junho, o último disse: o ser humano, como pessoa, nunca pode ser usado como um instrumento ou um objeto, mas deve ser contemplado e amado como tal, sendo dotado de dignidade e valores. A negação da transcendência afeta diretamente a dignidade da criatura humana. Ele ressalta ainda que a ideologia do gênero tornou-se um instrumento utilizado para atacar a dignidade da pessoa e também da família, pois esta representa para eles um tipo de dominação. Ao contrário, nós dizemos que é pela família que conseguiremos restaurar tal dignidade, pois é por ela que somos educados e formamos verdadeiros valores e ideais. Cito também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que em seu livro Curso de Direito Constitucional diz que a liberdade de consciência ou de pensamento tem a ver com a faculdade de um indivíduo formular juízos e ideias sobre si mesmo e sobre o meio externo que o circunda. Então, eu concluo minha fala aqui desejando que a nossa nação, que o nosso Estado, que a nossa cidade não venha a copiar, a absorver esse modelo de educação familiar para nossos filhos e nossos netos. O que seria trágico para a formação do papel psicológico, do perfil, quero dizer, psicológico das crianças. Menino é menino, menina é menina. Boa tarde e obrigada. Boa tarde, vereadora Isabela de Rodão. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Gostaria de compartilhar com Vossa Excelência nesta tarde a sessão solene que nós propusemos, que esta casa aprovou e que ocorreu na manhã de hoje, em homenagem aos 75 anos, vereador Osmar, os 75 anos de nascimento do padre Antônio Henrique. Padre este que foi preso não, ele foi mais do que preso, ele foi sequestrado ali na Praça do Parnamirim, motivo este a qual nós propusemos um projeto de lei para dar o nome à Praça do Parnamirim, Praça do Parnamirim para Antônio Henrique, mas que a gente compreende a partir de um parecer da Comissão de Educação, que a Praça do Parnamirim, apesar de ser conhecida somente pela Praça do Parnamirim, existe um nome para aquela praça, e a gente compreende isso aí, respeita, enfim. Mas aí no sábado passado nós fizemos um evento lá na Praça do Parnamirim, abraçamos a praça, levamos flores, entregamos para as pessoas que ali transitavam naquela manhã de sábado. E hoje nós culminamos com a sessão solene, que foi uma sessão de muita emoção, uma sessão onde esteve presente aqui a irmã do Padre Henrique,
padres da época do Padre Henrique. Padre Gabriel estava aqui, trazendo um pouco da experiência que ele viveu diante daquele processo todo de ditadura, colocando como é que se deu a descoberta do corpo, a identificação de que aquele corpo era do Padre Henrique. Foi exibido um documentário aqui apresentado pelas então, em 2013, estudantes de jornalismo, hoje jornalistas, que venceram um prêmio em 2013, Vladimir Herzog. Elas foram premiadas com um documentário sobre o Padre Henrique, um documentário muito emocionante. E a gente, na verdade, conversou na reflexão do que seria, quem seria Padre Henrique hoje, se tivesse vivo. Quais os questionamentos que Padre Henrique estaria fazendo, quais os enfrentamentos que Padre Henrique estaria fazendo hoje, haja vista que ele não pôde dar prosseguimento à sua vida, às suas discussões, mas era um seguidor de Dom Helder. Dom Helder, que a gente sabe que é um homem de Deus, mas acima de tudo um homem questionador e que nunca se curvou, assim como o Padre Henrique, à ditadura imposta, aquela forma arbitrária de lidar com as questões e do desrespeito ao processo democrático. A audiência, a sessão solene foi muito bonita. A gente ouviu aqui o depoimento, estava aqui presente representando a Cúria, Padre Josenildo, que fez um depoimento belíssimo, chamando os cristãos ao seu papel de questionador e não conformismo diante das questões postas na atualidade. E diante do questionamento do que seria Padre Henrique hoje, quais os questionamentos que ele estaria vivenciando, vereador Osmar? Um dos pontos que nos chama a atenção e que a gente tem certeza que se Padre Henrique vivo fosse, ele estaria, por exemplo, aproveitando o tema da redação do Enem para questionar o respeito à mulher, para questionar a igualdade de gênero. Certamente sim, que a gente tem agentes dentro da igreja, padres, leigos, freiras, que defendem sim a igualdade de gênero, apesar da distorção que tentam causar a todo tempo diante desse tema. Distorção esta que culminou com a retirada arbitrária do termo do nosso Plano Municipal de Educação. O que é uma pena, o que é um atraso, um retrocesso. Porque nós lutamos tanto pela igualdade, lutamos tanto, uma luta incansável e incessante, para simplesmente algumas pessoas distorcidamente transformar determinado tema de tamanha importância, transformá-lo num monstro que não existe. Quando na verdade a nossa luta é pelo respeito e pela igualdade, pelo acesso igualitário a todas e todos, independente da orientação sexual, independente da sexualidade. Mas infelizmente a gente não conseguiu avançar. Mas certamente este tema não ficará perdido no tempo e no espaço. A gente continuará trazendo as discussões, porque da mesma forma que há resistência ao processo de igualdade de gênero, há, por exemplo, a resistência ao tema da redação do Enem. Há, por exemplo, a resistência, como a gente já leu o post, inclusive de Marco Feliciano, condenando Simone de Beauvoir e falando do absurdo que é levar os jovens na prova do sábado a refletir acerca de Simone de Beauvoir. Então, na verdade, é uma resistência que a gente sabe que faz-se necessário que seja enfrentado. E é para isso que nós estamos persistindo neste assunto e hoje culminando com a homenagem deste padre que foi mártir dos jovens, que foi braço direito de Dom Helder, que disseminou, acima de tudo, o respeito à luta e à igualdade pelos direitos humanos, o direito da pessoa humana e não do homem, da mulher ou disso ou daquilo outro. É o respeito à pessoa humana, a qual todas e todos nós fazemos parte. Muito obrigada. Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se ainda tem alguém inscrito no pequeno expediente, que já são 15h45. Não, os que estão inscritos ficarão para amanhã. Queria convidar o presidente Vicente André Gomes para assumir os trabalhos.
Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 5.710/2015, de autoria da vereadora Isabela de Rodão, formulando voto de aplauso para o Instituto Capibaribe e seus dirigentes, Maria Mônica Antunes e Vera Anderson Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5.732/2015, de autoria do vereador Romero Jatobá, formulando voto de aplauso à senhora Glorinha Aguiar pelos seus 50 anos no mundo da moda, realizando vários desfiles e criando novidades para a sociedade pernambucana. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 5.740/2015, de autoria do vereador Wilton Brito, formulando voto de aplausos aos agentes de trânsito, senhora Sueli Francisca de Oliveira, senhor Sérgio José da Silva dos Santos e os guardas municipais, senhor José Ramos Torres Júnior e senhor Tiago Albuquerque de Oliveira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Já faz aproximadamente um mês, eu pedi a Vossa Excelência, eu fiz o questionamento a esta presidência acerca dos vetos do Executivo. Naquela oportunidade, eu questionei o fato de nós não colocarmos aqui a votação dos vetos. A Vossa Excelência, na oportunidade, se comprometeu, a partir daquele momento, colocar os vetos do Executivo para que esta Casa apreciasse, para que derrubasse ou mantivesse o veto. Eu lembrei, inclusive, que desde que houve alteração na lei orgânica do município, fazendo com que a votação do veto, da derrubada do veto, passasse a ser na modalidade aberta, esta Casa deixou de verificar os vetos. Nós aqui já estamos terminando praticamente o 3º ano desta legislatura e não apreciamos nenhum veto da atual gestão do prefeito Geraldo Júlio. E eu tive uma lei de minha autoria aprovada nesta Casa, que foi uma lei que obrigava a Prefeitura a realizar exames na rede municipal de ensino para saber se as crianças elas estão com a saúde visual, se elas estão sem problemas do ponto de vista da audição e da visão. Exames de audiometria e de optometria. Esta Casa aprovou, o prefeito vetou e este veto não foi apreciado. Se não foi apreciado, eu pedi ao Legislativo para que fosse colocado em votação o veto, de acordo com o que Vossa Excelência havia dito que haveria política de apreciação dos vetos. O veto não foi apreciado. O que acontece é que, pela nossa lei orgânica, que ela contempla um dispositivo inconstitucional, na medida em que, diante do silêncio da Casa em relação ao veto do prefeito, prevalece o veto do prefeito, o que é algo completamente contrário ao que está estabelecido na Carta Constitucional, na nossa Constituição de 1988. Isto era próprio do antigo Decreto-Lei, que o decurso de prazo implicaria em aprovação do que o Congresso Nacional silenciasse. Então, da forma como está sendo conduzido os vetos do Executivo, o que é que tem acontecido? Toda vez que há o veto, essa Casa perde o prazo dos 30 dias e prevalece a vontade do prefeito. Então, esta Casa, ela não exerce a última palavra em termos de veto. No processo legislativo, quem tem a última palavra em Recife é o prefeito Geraldo Júlio.
isto vicia o princípio da separação de poderes. Nós estamos aqui comprometendo a harmonia dos poderes a partir do momento que nós aceitamos que o veto seja em absoluto. Vetou o prefeito, morreu a discussão. Isso é inconcebível. Eu acredito que é preciso que a gente tome uma providência, porque desta maneira eu acredito que a hipertrofia dos poderes no plano no plano municipal vai prevalecer em detrimento do poder legislativo. Então, eu faço aqui o registro de que o prejuízo é grande. O prejuízo é grande porque aprovamos aqui uma lei de extrema importância, o prefeito vetou e agora o veto prevaleceu. E eu quero dizer que, em decorrência desse fato, nós entramos com um projeto de reforma da lei orgânica para que, a partir desta reforma, a lei orgânica passe a ser sintonizada com a Constituição Federal. Ou seja, se o prefeito vetar, o veto, ao ser recebido pela presidência da casa, ele deverá ser observado em 30 dias, caso contrário, tranca-se a pauta da casa. O que não se pode é a gente permanecer nessa subserviência do Poder Executivo. Não, é inadmissível, o prejuízo é grande e a gente precisa tomar as devidas medidas. Eu alertei, eu venho aqui criticando, eu venho dizendo que não é próprio. Nós já estamos há 3 anos sem apreciar um único veto do prefeito Geraldo Júlio. Não é correto. Eu acredito que todos os vereadores aqui que já tiveram leis aprovadas tiveram o mesmo problema do ponto de vista do veto do Executivo. Notadamente porque, inclusive, a interpretação que é dada pelo Executivo é sempre em benefício da sua visão do que é de competência do Legislativo e não do Executivo. Muito obrigado. Vossa Excelência está coberto de razão nas colocações que Vossa Excelência faz. Está na pauta da Comissão Executiva tentarmos encontrar exatamente o caminho. Os projetos de veto, pela lei orgânica, ele tem 30 dias para serem ouvidos pelo plenário. E o regimento fala que os casos que passaram de 30 dias, ele deve ser arquivado. É fácil, Vossa Excelência, consultar o regimento e ver a lei orgânica. No pedido de Vossa Excelência, nós resolvemos fazer um levantamento de tudo que Vossa Excelência argumentou para que a gente possa encontrar uma solução. Porque, evidentemente, o fato ocorrido aconteceu. O regimento define que tem que ser arquivado e a lei orgânica não fala naqueles casos que dentro de 30 dias ele não foi utilizado. Ou seja, não foi discutida a matéria. Diante dessa situação, estamos encaminhando para a Comissão Executiva para ser encaminhado para a Procuradoria para que ela se pronuncie diante dos casos e darei a Vossa Excelência a solução. Mas presidente, perceba, mesmo que não haja, eu gostaria que o senhor pedisse até silêncio, eu acho que isso diz respeito a todos aqui. Veja, é possível que a gente altere, mas mesmo não alterando, a colocação dos vetos é uma competência da presidência. Sem dúvida. E o que eu questiono é o fato de que há 3 anos, ou precisamente há 2 anos e 6 meses, alguma coisa, não há nesta casa nenhuma apreciação de veto. Então significa que a postura adotada pelo prefeito Geraldo Júlio, ela é a última palavra. Vossa Excelência, inclusive, se comprometeu há 1 mês e meio de colocar os vetos em apreciação. Então, é importante que a casa se manifeste, até mesmo porque aqui aprova-se, a lei é vetada e simplesmente fica por isso mesmo. Portanto, eu até compreendo e vou acompanhar a Vossa Excelência no sentido de verificar qual vai ser o entendimento das comissões. Agora, o fato é que, mesmo sem alteração, nem na lei orgânica, nem no regimento da casa,
a colocação do veto pela presidência é uma prerrogativa que não deve ser abandonada, negligenciada. A omissão de Vossa Excelência frente à colocação dos vetos faz com que este poder ele esteja no plano de submissão ao Executivo. Isso não pode continuar. Vossa Excelência, mais uma vez, está coberta de razão e a presidência dessa casa pede a Vossa Excelência um tempo para que a gente possa juridicamente encontrar a definição que Vossa Excelência argumenta em tela. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria perguntar objetivamente a Vossa Excelência se amanhã na pauta vai entrar algum veto do prefeito. Porque não é, deixa eu só concluir minha colocação, meu questionamento para Vossa Excelência. A alternativa jurídica, a Procuradoria da Casa vai se posicionar, mas efetivamente, quando é que vai entrar na pauta os vetos do prefeito Geraldo Júlio para que esta Casa aprecie? Eu acho que essa questão ultrapassa o posicionamento da Procuradoria. Isso é uma questão que, pelo que eu estou compreendendo, passa exclusivamente por Vossa Excelência. Da mesma forma que eu coloco, quando é que Vossa Excelência vai permitir que os meus projetos de lei, que já estão há mais de um ano tramitando nesta Casa, entrem na pauta? Vossa Excelência, todas as vezes que eu encontro, Vossa Excelência diz que vai colocar na pauta e não entra. Da mesma forma, o vereador André Regis está aqui colocando a questão dos vetos. A gente vai esperar quanto tempo? Então, é essa questão de ordem que eu queria perguntar a Vossa Excelência. Vai colocar algum veto amanhã na pauta? Ou na próxima terça-feira? Se encontre na Casa em que o prazo pela lei orgânica será de 30 dias, colocarei em pauta a partir de amanhã, tendo em vista que ele não complementou os 30 dias. Agora, os que estão vencidos, foi a minha resposta a ele. Estamos encontrando uma solução dentro da Comissão Executiva, através da Procuradoria, que o regimento fala de uma forma e a lei orgânica fala de outra. A ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Diga, vereador. Pela ordem. Pela ordem, diga. Eu queria sugerir a Vossa Excelência de que, para resolver esse impasse diante das suas palavras de agora, que à medida que o veto chegasse, imediatamente ele fosse distribuído à Comissão de Legislação, como ocorre com todos os demais projetos que chegam. O Legislativo os distribui às diversas comissões. Então, como o veto cabe exclusivamente à Comissão de Legislação, à medida que eles chegassem, fosse do mesmo modo encaminhado para a Comissão de Legislação. Vereador, depois que o vereador André Regis fez a solicitação recente, nós determinamos ao senhor Paulo Rogério que todo veto que chegasse fosse distribuído como Vossa Excelência está pedindo. Presidente, pela ordem. Eu queria saber, relacionado ao regimento interno da Casa, porque nós fizemos aqui vários questionamentos ao longo desse mandato. Praticamente nós já estamos concluindo no ano que vem essa legislatura de 4 anos e ainda não foi colocado o regimento interno em votação. E inclusive o antigo vereador que tinha aqui nessa casa, que hoje é deputado, que era o presidente da comissão, ele não está aqui há quase um ano e até agora não foi dado nenhum posicionamento sobre esse assunto, nem quem assumiu essa posição. E eu gostaria que o senhor trouxesse esse esclarecimento, por favor. Vossa Excelência também está discutindo uma matéria na qual essa comissão que iria ver o regimento da Casa praticamente foi dissolvida porque alguns vereadores tornaram deputado e a comissão ficou, evidentemente, sem representatividade. Vamos criar, como Vossa Excelência está querendo a resposta, a comissão de revisão do regimento para que a gente coloque num prazo mais curto possível a discussão da reforma regimental. Seguimento. Ordem do dia. Chamada regimental. Temos registrado 35 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, peço para o prolongamento. Ordem do dia.
Discussão única dos requerimentos 5.711, 5.712, 5.713, 5.714, 5.717, 5.718, 5.719, 5.720, 5.721, 5.722, 5.724, 5.734, todos de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5.716/2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5.726/2015, de autoria do vereador Amário Cipriano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5.729, 5.730 e 5.731 de 2015, todos de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5.733 de 2015, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5.737 e 5.738 de 2015, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5.739 de 2015, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5.741, 5.742 de 2015, ambos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 5.743 de 2015, de autoria do vereador Eurico Freire. Sim. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos Senhor presidente, gostaria de apresentar a emenda de plenário a esse projeto, ao projeto 44 de 2015, por favor. O projeto volta para a comissão. Bom, comunico à vereadora e volta para as comissões para analisar a emenda. Muito obrigada. Primeira discussão, 3/5 dos pareceres. Gostaria de pedir vista, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de pedir vista também desse projeto. A mesa acata o pedido de vista de Vossa Excelência. Obrigada. Não cabe vista. Não cabe vista não. Vamos ver. Vereadora, o pedido de vista a matéria está em caráter de urgência, não cabe vista. Quis até atender precipitadamente o pedido de Vossa Excelência, mas lamentavelmente está em caráter de urgência. Ok. Primeira discussão, 3/5 dos pareceres números 583 e 405 de 2015,
respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, Gostaria de discutir, senhor presidente. opinando pela aprovação do projeto de lei número 19/2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o programa de recuperação fiscal para o setor de registros públicos, cartórios e notariais. No município do Recife, introduz alterações das leis número 15.563, de 27 de dezembro de 1991 e 17.399, de 28 de dezembro de 2007, bem como da emenda modificativa da relatoria da Comissão de Legislação e Justiça. Em discussão. Vereadora Marília, Vossa Excelência quer discutir a matéria. Já que o projeto está em pedido de urgência, vou usar 2 minutos do meu tempo para ler o parecer e me inteirar, além do teor do projeto, que isso daí a gente já sabe, mas do posicionamento dos pareceres. Vou então ler para os colegas, conforme sugestão da vereadora Isabela de Roldão, parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. O projeto de lei número 19/2015 do Poder Executivo, em continuidade ao seu programa de recuperação fiscal já iniciado em relação às áreas de saúde e educação, desta feita buscando implantar idêntico procedimento em relação à área dos cartórios notariais e de registros com sede nessa cidade do Recife. Esgotado o prazo regimental para apresentação de emendas pelos senhores vereadores, nenhuma foi apresentada, cabendo a esta CLJ dar continuidade ao processo legislativo para desobrigar-se do que lhe compete por dever e atribuição. Análise. O programa de recuperação fiscal em análise, a exemplo dos anteriores, como já citamos, visa a regularidade fiscal dos cartórios notariais e de registros, com o intuito de elevar a arrecadação municipal e oferecer oportunidade e condições especiais aos devedores para saírem da inadimplência em que se encontram. Do ponto de vista jurídico e constitucional, a proposta atende perfeitamente aos mandamentos jurídicos e constitucionais pertinentes, não cabendo nenhum reparo em relação a estes aspectos. Todavia, entendemos que alguns reparos são necessários à redação do projeto, sem que estes impliquem mudanças no que se propõe alcançar ou realizar, mas apenas com o intuito de fazer com que a lei reflita melhor o que se pretende, o que fazemos por meio de emenda modificativa a seguir proposta. Na verdade, são modificações bastante longas para a gente ler aqui, mas pelo que eu entendi, eu gostaria de esclarecimento do relator, o vereador Carlos Gueiros, por favor, se pudesse fazer esse esclarecimento na parte de que se tratam as emendas. Se tem o cunho de meramente corrigir a redação ou se efetivamente... Vereadora, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade. Eu deveria, se eu soubesse que tinha dúvida, eu deveria ter antes feito os esclarecimentos, porque Vossa Excelência teria o tempo necessário. As emendas, elas se referem a apenas uma redação. Por exemplo, o parágrafo 3º, quando quitado, foi para deixar bem claro e trazer o que está acontecendo aqui. Eu cotejei com o refis escolas, educação, e o refis saúde. E eles têm similaridade. Eu corrigi o artigo 3º para dar exatamente, deixar água de coco do coqueiro da praia com essa palavra, quitado o montante principal. Por quê? Todos os 3 projetos,
eles dão 50% de desconto nas multas. Mas para garantir que o processo seja pago na quantidade de prestações que cada um requer, só quando paga todas as prestações é que esse 50% de desconto é dado. Ou seja, quando ele inicia, não tem desconto nenhum, para que ele cumpra a quantidade de prestações. Então é quando eu digo, quitado o montante principal a que se refere o inciso 1, ficará automaticamente quitado também o montante residual, que a senhora vai ver no projeto que ele divide em dois, 1 e 2, que é o montante principal e residual. O outro artigo é que eu aumentei, que ele dizia em 96 meses, eu aumentei para 120. Por quê? Porque o de colégio dá 300 meses. Então eu coloquei em 120, porque a intenção é tirar da marginalidade os devedores. Quem tiver condição, paga em 10, em 20, em 30, né? E aí a alteração foi só isso. Ele propôs em 96, eu botei 120, porque o de escolas dava 300. Vereador Carlos Gueiros, desculpe interromper sua parte, mas eu não vi no relatório nenhuma menção sobre o relatório de impacto financeiro dessa proposta do Executivo. E a gente sabe que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara de Vereadores tem dever de analisar o impacto financeiro das propostas do Executivo no orçamento do município. Quero dizer a Vossa Excelência que isso aí não passou por mim, porque não faz parte do exame da Comissão de Legislação e Justiça. Esse é um assunto que diz respeito à Comissão de Finanças. A senhora em seguida pode cobrar do relator de finanças. Não, na verdade, se a Agora, gente... segundo o regimento, não cabe ao mérito da Comissão de Legislação. E para não entrar na seara dos outros, deles eu não tratei, né? Então, a senhora tem tempo aí. Artigo 11. Nas hipóteses previstas nessa lei, os honorários do advogado, que eu sempre coloco isso aqui, ele tem que ser sobre o montante principal. Porque sempre a prefeitura tem mandado aqui para cobrar honorários de advogados sobre o valor do principal, mais juro, mais multa, mais isso. E eu, ao longo de vários mandatos, juntamente com o vereador Jurandir Liberal, temos sido contrário a essa posição. Também é uma alteração para que os honorários sejam somente sobre o montante principal. 14. É que no projeto original, a Prefeitura dava ao Tribunal de Justiça a responsabilidade pelo pagamento do valor do ISS. E eu indaguei ao secretário se o presidente do Tribunal de Justiça tinha conhecimento disso e se concordava com isso. E aí, diante dessa indagação, ele fez um contato com o presidente e o presidente não concordou. E nós somos poderes distintos e temos que ser harmônicos. E aí foi construída uma redação que foi do entendimento do Tribunal de Justiça e da Prefeitura, modificando isso aí. No mais, eu apenas nada mais modifiquei, apenas unifiquei. Ele propunha um parágrafo 5º, quando já existia um parágrafo 14 se referindo à mesma coisa com os hotéis. Eu aí não coloquei o 15 e dei uma nova redação a 14, incluindo o item 21, já que tinha o 901. Foi apenas isso aí. Esclarecido. Muito obrigada, vereador. Eu gostaria de fazer algumas observações relativas a esse projeto. Acredito que as emendas, pelo que entendi, as emendas do vereador Carlos Gueiros foram para melhorar e aperfeiçoar a redação do projeto. Como sempre, Vossa Excelência é bastante zeloso com esse quesito aqui na casa. Mas eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para fazer uma correção. De fato, a análise do relatório de impacto financeiro é pertinente à Comissão de Finanças. Mas o fato de existir ou não existir é um tema
que atine a Comissão de Legislação e Justiça, sim, porque significa que se houve ou não um atendimento à legislação nacional no que se refere a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E aqui, tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Justiça e nós exigíamos que a Prefeitura enviasse, sim, relatório de impacto financeiro. Até mesmo porque um projeto como esse não é simplesmente uma renegociação. É uma renúncia fiscal mascarada de recuperação fiscal. Que, na verdade, está havendo uma renúncia fiscal em prol dos cartórios do município. Então, nós temos isso daí muito claro. Então, já que está havendo uma renúncia fiscal, a gente precisa, sim, do relatório de impacto financeiro. É uma pena que essa casa receba certos projetos em regime de urgência, que não está claro a urgência que esse projeto tem hoje em dia para a cidade do Recife, mas que a gente não possa requerer e exigir que seja cumprida a legislação nacional. O que a gente vê é um desrespeito absoluto. Na gestão passada, por exemplo, a equipe técnica da Prefeitura sequer sabia elaborar um relatório de impacto financeiro. Já que essa equipe de agora, dessa gestão, é composta de técnicos, eu acredito que não haveria esse problema e que não custaria nada, já que não oneraria, não prejudicaria os cofres do município, se enviar o relatório financeiro para análise dessa casa. Já que a gente tem a responsabilidade de aprovar projetos que têm, de fato, impacto no orçamento do município. Mas eu escuto a vereadora Michele Collins. Vereadora, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por estar debatendo esse tema e dizer que quando se quer, sempre se dá um jeitinho, né? Quando tem algum interesse. Por exemplo, aqui houve uma negociação entre os cartórios, entre a Prefeitura vai abrir mão de estar recebendo multas, juros, e vai estar alongando o prazo para o pagamento das dívidas dos cartórios, e ao mesmo tempo os cartórios também, que têm qualquer tipo de processo contra a Prefeitura, vão ter que retirar esses processos para poder ter acesso a essas isenções. Eu já estou, desde o início do mandato, junto lá com a Secretaria de Finanças do município, tentando amenizar a dificuldade que todas as organizações não governamentais do município do Recife têm de pagar o IPTU, que é o Imposto Básico. E sempre a gente escuta que não dá, que não pode, que não tem. Então, aí, várias organizações não governamentais que trabalham gratuitamente, prestando serviço à sociedade, sendo obrigadas a pagar IPTUs absurdamente altos. E o que a gente escuta lá na Prefeitura é que nunca pode dar desconto. Inclusive, também, várias igrejas que já são isentas de impostos pela Constituição Federal e que tem igrejas que, inclusive, estão sendo fechadas pela própria Prefeitura, com causas na Justiça, porque a lei não está sendo cumprida. Então, essa negociação aqui, esse projeto, só me mostra nessa tarde isso, que quando se quer, se faz. Quando quer dar um jeitinho, se faz. Muito obrigada. Eu fico me questionando, vereadora Michele Collins, foi muito bom sua parte, porque eu fico me questionando quais serão as próximas recuperações fiscais, renúncias maquiadas de recuperações fiscais que vão ser feitas pela Prefeitura. Eu acredito que os próximos beneficiados vão ser, provavelmente, outro setor que possa levar mais votos para tentar manter no poder a gestão que aí está. Porque o que a gente tem visto é que se usa a máquina da Prefeitura deliberadamente para se produzir aliados à força dessa gestão. É algo completamente descarado, já que já houve na educação e na saúde, e agora em relação aos donos de cartório. Como Vossa Excelência mesma citou, já há uma questão, e Vossa Excelência vem defendendo, tenho tido a oportunidade de acompanhar essa celeuma em relação aos templos religiosos, que não só, é importante destacar que não só dizem respeito a igrejas evangélicas, mas de toda a religião, e que tem essas querelas na Prefeitura.
Então, por que não há uma negociação com entes que já constitucionalmente detêm sua isenção? Não, porque provavelmente o apoio não está fechado, vereadora Michele Collins. Provavelmente o apoio não está garantido dessas pessoas ao prefeito Geraldo Júlio. E provavelmente também com essa questão dos cartórios tem uma possibilidade de se angariar mais votos, mais apoios ou mais correligionários para tentar reeleger o prefeito Geraldo Júlio no próximo ano, a despeito de sua grande rejeição na cidade do Recife e de uma administração bastante questionável que vem se realizando. Então é por isso que aqui, junto com a bancada de oposição, nós viemos expor nossa posição, pelo menos minha, do vereador Osmar Ricardo, com quem nós estávamos conversando, com a vereadora Isabela de Roldão, de que é complicado nesse período de crise que a gente vê que se está fazendo vários cortes, haver uma renúncia fiscal dessa monta, que aliás, de uma monta que a gente sequer sabe, principalmente relativa a um setor que é tão privilegiado e tão abastado quanto dos cartórios. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu queria terminar de dar os esclarecimentos. Não queria usar o tempo todo da discussão, que Vossa Excelência permitisse, que eu queria responder à vereadora que me indagou, de que no processo existe um parecer da Comissão de Finanças, e eu disse que não me cabia. Eu pensei que ela ia indagar o relator de comissões, da Comissão de Finanças. Porque, primeiro, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal que ela questionou aí, foi feito desde quando o processo veio para casa e foi distribuído para todos os gabinetes. Segundo, esse processo faz parte do relatório da Comissão de Finanças que foi disponibilizado na internet desde o dia 1º de setembro, o segundo está aqui. Então a Prefeitura cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal porque está aqui no processo a nota técnica em que ela faz aquilo que a lei manda, dizendo aqui que relativamente ao exercício 2015, a renúncia de receita está considerada na estimativa da receita prevista na lei orçamentária anual que está aqui nesta casa agora, em demonstrativo de efeitos sobre as receitas, etc, etc. Então, tudo que ela questionou está aqui no processo. Agora, esse questionamento, eu não sei porquê, ele surgiu agora, quando nós, deste ano, já fizemos 2 processos, um para a saúde, outro para a educação, e que a diferença é que o número de prestações nos outros estão maiores do que nesse. Então eu não vejo motivo da gente agora discordar e imaginar que tem um projeto político aqui de apoiamento, porque esse apoiamento, se for este, vai vir de há muito tempo já. Não é? Não se trata de apoiamento, mas de entrada de receita. Tudo aí. Não havendo ninguém inscrito, encerrada a discussão, votação, vereadores. Solicita ao líder do governo para fazer o encaminhamento da votação. Encaminho um voto sim à matéria, senhor presidente. Ao líder da oposição para fazer o encaminhamento da votação. Aos partidos que quiserem se manifestar. Pela moralidade dessa casa, eu gostaria de pedir aos colegas, não só da oposição, mas os demais colegas da bancada de governo, que votem de acordo com a lei. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que não se pode haver um projeto sem relatório de impacto financeiro. Então, por favor, vamos ter um mínimo de altivez e votar contra esse projeto, já que a gente não pode reavaliar e que a Prefeitura dá uma nova oportunidade, que a Prefeitura mande o projeto, o relatório de impacto. Senhor presidente,
Está em fase de votação. Mas Vossa Excelência está pedindo a palavra pela ordem, porque já está em fase de votação. Tá. Bem, senhor presidente, levando em consideração que este é o terceiro segmento que nós aprovamos e nos mesmos moldes, o PSDB também vota a favor da lei, levando em consideração que esta prática de facilitar débitos do contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, inclusive nesse momento de crise, deve ser, inclusive, estimulado para que a Prefeitura aumente a sua arrecadação para fazer face a essa crise que ela encontra-se no momento. Agora, eu acredito que tem aí uma divergência grande. Você tem o vereador Carlos Guerreiro sendo que foi atendido o requisito, conforme ele apresentou agora, que inclusive na exposição de motivos encaminhados pelo prefeito, se registra claramente que houve o atendimento ao pressuposto da lei de responsabilidade fiscal. E a vereadora Marília Reis, ela atesta que não há. Então, eu acho que para a opinião pública é importante, já na medida em que, para a opinião pública que acompanha este debate, se afinal de contas há ou não há. Fui citada, senhor presidente. Fui citada, gostaria de esclarecer. Gostaria de esclarecer, já que eu fui citada durante o pronunciamento do vereador André Regis, de que é costumeiro a Prefeitura enviar qualquer tipo de nota ou qualquer tipo de rascunho de contas e alegar que se trata de relatório de impacto financeiro. E é responsabilidade dessa casa ter uma avaliação, inclusive da própria Comissão de Justiça. Porque a Comissão de Justiça, de Legislação e Justiça tem que avaliar se está de acordo com a legislação infraconstitucional e com a Constituição também. Então, Vossa Excelência, vereador André Regis, que é um constitucionalista respeitado aqui no nosso Estado, tem que se ater também a esse tipo de expediente que é usado pela Prefeitura e que conta com a conivência da maioria da Comissão de Legislação e Justiça. Muito obrigada. Encerrada a votação, solicito ao primeiro secretário a proclamação. Eu quero declarar meu voto só. Senhor presidente, declaração de voto ou registro de voto? Só declaração de voto. O registro de voto. Registro de voto. Pois não. Não, só para dizer que... então declaração de voto. Declaração de voto, exato. Então declaração de voto é feita depois da proclamação do resultado. Então tá certo. Senhor presidente, 29 votos sim, 5 votos não, senhor presidente. Declaração de voto. Matéria aprovada. O vereador que quiser fazer a declaração. O vereador Henrique Leite e o vereador Antônio do Ineto, pela ordem, vereador Henrique Leite. Eu votei sim, porque não é dessa gestão só que se faz essa recuperação. Na gestão que fui líder do governo, que fui secretário de governo, também fizemos isso, e eu não poderia usar 2 pesos, 2 medidas, apenas porque não é a gestão que eu faço parte ou que eu estou dentro de uma oposição. Obrigado. Senhor presidente, vereador Antônio Luiz Neto quer fazer a declaração de voto. Eu gostaria de declarar a Vossa Excelência e ao plenário que votei a favor, considerando que esta casa, exemplo que já colocou o vereador André Regis, já votou 2 outros projetos nas mesmas circunstâncias, com as mesmas justificativas. Entretanto, acho que o vereador André Regis tem razão, acho que esta casa deve, até por uma questão de esclarecimento maior técnico, não só para os demais vereadores que estão convencidos e, portanto, deram maioria de aprovação, acho que as comissões dessa casa devem se aprofundar e dar uma explicação maior do porquê e de como foi feita a justificativa da Prefeitura para não ir de encontro à lei de responsabilidade fiscal. Acho importante que socorra, o vereador André Regis tem razão, e faço questão de fazer esse registro por conta das dúvidas que pairaram
durante as discussões, durante a votação, e em respeito também ao que foi colocado pela vereadora Marília Reis. Presidente. Vereador Jairo Brito, declaração de voto. Eu votei contra, porque o impacto financeiro desse é muito simples fazer. Isso é uma estimativa de receita que vai ser arrecadada. Então é muito simples para a prefeitura dizer qual é a previsão dessa receita. Então não pode que venham os outros projetos, traga os valores, não notas teóricas que vai recuperar a receita. Vai recuperar a receita em quanto? Qual é a estimativa? Qual é a previsão? Por isso que eu votei contra. Encerrada a sessão. Senhor presidente, já encerrou a sessão? Para convocar o outro. Vossa Excelência. Eu ia pedir questão de ordem. A sessão foi encerrada. E vamos convocar outra imediato para a segunda votação. Declaro aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Ata da 32ª reunião ordinária da 6ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 27 de outubro de 2015, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 15 horas na sala João de Grumontes Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Augusto Carreras e Heriberto Rafael, contando com a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que fosse decedência a leitura da ata da reunião anterior, que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou a leitura da ordem do dia. Discussão única, postada na ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 57, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 16, 26, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, todos de 2015, aprovados por unanimidade. Segunda discussão do parecer, referente ao projeto de lei número 44 de 2015, apresentada emenda de plenário pela vereadora de Marília Reis. O senhor presidente determinou o retorno do projeto às comissões permanentes. Primeira discussão do projeto de lei número 19 de 2015, da autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por 29 votos favoráveis, 5 votos contrários. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando sessão extraordinária para às 16 horas e 30 minutos. E, não havendo mais nada a tratar, foi lavada a presente ata que, depois de lida, aprovada, vai assinada por quem de direito. Feita a leitura, senhor presidente. Sim. Passaremos agora. Discussão ata. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu vou para aquele microfone. Vê. A mesa solicita aos senhores vereadores que procedam ao registro da chamada regimental. Senhor presidente, questão de ordem. Como foi iniciado na sessão anterior, o vereador André Regis puxou uma questão extremamente pertinente sobre os vetos. E aí nós ficamos aqui um pouco descrentes da possibilidade de se ter um veto automaticamente referendado do Executivo, onde nos leva até a questionar o porquê da existência de uma Casa Legislativa se o Executivo unilateralmente, se o Executivo de forma unilateral e isolada decide e está decidido. Então, para que estamos aqui? E aí, no regimento interno da Casa, no artigo 34, parágrafo 3º, diz o seguinte:
esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo anterior, ou seja, o parágrafo 2º, eu vou ler só o 2º para a gente entender o parágrafo 3º. Parágrafo 2º. As razões aduzidas no veto serão apreciadas em uma única discussão no prazo de 30 dias contados do recebimento, exceto nos períodos de recesso. Parágrafo 3º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo anterior deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Então, se existem vetos a serem votados, nem esse projeto do Executivo poderá entrar na pauta desta sessão que Vossa Excelência acaba de abrir, sob pena de descumprimento direto do parágrafo 3º do artigo 34 do regimento interno desta Casa. Então, eu gostaria que Vossa Excelência ou colocasse extra pauta os vetos, ou então encerrasse a devida sessão, sob pena de infringir diretamente o regimento que é a lei maior desta Casa. Obrigada. Eu informei que a Procuradoria está emitindo um parecer para que a gente possa colocar em fase de votação toda a discussão jurídica. Mas, senhor presidente, eu estou lendo aqui o regimento interno da Casa, onde diz que sobrestados todos os projetos até que os vetos sejam votados. Não tenho que ouvir a Procuradoria, que é claro. O termo da lei, do regimento, é objetivo. Então, eu compreendo que ou Vossa Excelência coloca os vetos para serem votados nesta sessão, ou não tem razão de colocar o projeto de lei do Executivo em segunda votação. Vereadora, Vossa Excelência está lendo a lei orgânica. Mas o regimento da Casa fala diferente. Vossa Excelência... Agora... Dando sequência, ordem do dia. São 3/5 dos pareceres 583, 405 de 2015, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 19 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal para o setor de registros públicos, cartórios notoriais no município do Recife e introduz alteração nas leis 15.663, de 27 de dezembro de 91 e 17.399, de 28 de dezembro de 2007, bem como a emenda modificativa da relatoria da Comissão de Legislação e Justiça. Em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Solicito ao secretário da mesa que abra o painel eletrônico. O líder do governo para encaminhar a votação. Pode votar. Voltando já. Vereador André Regis, vereador Amaro Cipriano, Isabela de Rodão, Felipe Francismar, Luiz Eustáquio, Vera Lopes,
Senhor presidente, 27 votos favoráveis, 5 votos contra. Aprovada a matéria. Há ainda matéria extra sobre a pauta. Presidente, matéria extra pauta, senhor presidente. Parecer de redação número 604 de 2015, referente ao projeto de lei número 19 de 2015 do chefe do Poder Executivo. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Presidente, apenas para esclarecer ao vereador Antônio Luiz Neto e ao vereador André Regis, e que não pare nenhuma dúvida sobre a casa, para as pessoas que nos assistem e também para os que estão presentes, a nota técnica ela está acostada aqui, desde que veio o projeto em agosto, e ela foi debatida, inclusive, na questão no relatório do presidente da Comissão de Orçamento, em 6 laudas. Então, para que não conste nenhuma dúvida, existe uma nota técnica nos autos que já veio com o projeto desde agosto, que se encontra aqui nesta casa. Muito obrigado, presidente. Grande expediente. Vereador Osmar Ricardo. Vereador Osmar Ricardo. Não tinha lhe visto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, vereador Jário Brito, companheiro do Partido dos Trabalhadores, hoje, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz 70 anos de idade e hoje aparece, inclusive, nas pesquisas com 30% de intenção de voto. E o que é interessante é que o Ibope bota a rejeição do ex-presidente Lula de 55%, mas esquece de colocar de Marina, de Aécio, que estão todos até mais do que Lula e uns menos, poucos pontos. Mas o que me traz aqui, vereador Jário Brito, é um Congresso que não discute política. Não tem reforma administrativa, fazendária, e tenta fazer uma reforma política que a gente não vê o que cresceu, o que melhorou na questão da reforma política em nosso país. Mostra que é um Congresso que desde o início de janeiro só querem, na verdade, um terceiro turno, que é o impeachment da presidente Dilma. Que é um Congresso interessante, vereador Eurico. São aquelas mesmas figuras dos governos anteriores, do governo Itamar, do governo FHC, né? É Ronaldo Caiado, Peludem, é Mendonça, é o PSDB, que perde a terceira eleição, a quarta eleição consecutiva em nosso país, e que aqui, o que é interessante, é que caçaram o presidente de uma casa legislativa lá do Congresso, o Severino Cavalcante, pernambucano, que era de um partido, por causa de um valor de R$6.000, um chequinho de café, lá de um barzinho, de um restaurante do Congresso Nacional. Aí agora são $5 milhões, vereador Jário Brito, que está lá bem longe daqui, que foi da Operação Lava Jato, que disse que o dinheiro não era dele, depois aparecem os documentos, e aí começa tudo. E o que é que a gente vê? O PSDB, né? Não toma nenhuma atitude, não se coloca pedindo o que é de direito de caçar aquele cidadão, o presidente Eduardo Cunha, que aquele está enrascado até o pescoço, vereador Henrique Leite. Aquele presidente lá está mergulhado na lama. E com eles, vários partidos, da ala do PMDB,
de Java Vasconcelos, da ala do Democrata, que mudou de PFL para Democrata para tentar enganar a figura toda do Brasil, do próprio PSDB, né, daqui do nosso estado, nenhum deles assinaram, nem em estado nenhum do PSDB assinaram pedindo a cassação do presidente Eduardo Cunha. Mas se fosse um pernambucano, um nordestino, já tinham tirado ele do poder. Mas mostra a força do poder aquisitivo, do poder político que ele tem naquele Congresso, de ir para o tapetão e querer tirar a Dilma, né, do poder a qualquer custo. E não tentar tirar, como tentaram fazer, com a mídia, com toda a mídia burguesa do lado deles, e perderam mesmo assim, perderam a eleição. Pela margem pequena, mas perderam. Porque passaram 4 anos maltratando o governo do PT e da companheira Dilma. Fala em pedalada, vamos pedalada. Pedalada existe. Desde que existe aquele Congresso, desde que existe a Presidente da República. Foi assim com o Jânio Quadros e foi assim com outros. A diferença da pedalada é porque o nosso governo, vereador Jair Brito, tem programas sociais que no governo do PSDB não existia. Mas eu ouço o vereador Henrique Leite. Vereador Aymar Ricardo, continua no Brasil tentando se criar uma inversão de valores. Quando um grupo de partidos que sempre foram os saqueadores da nação passa a querer impeachment de uma presidente que não tem um item contrário a ela. E de repente valoriza um ladrão, que é o presidente da Câmara. Está provado, comprovado que o cara roubou, está o dinheiro voltando de fora do país. Agora, várias denúncias. Aí, o PMDB, o PSDB, alguns do PMDB, o PSDB, o DEM e vários partidos michuruca aí. PPS. Esses partidos que muitas vezes são criados apenas como legenda. Eles estão colocados como defesa do presidente Cunha, como se ele fosse herói. Eu vi isso quando eu era pequeno e assistia filme de faroeste. Bandido virar xerife. E agora querem fazer a mesma coisa. Querem fazer de um bandido um herói, né? Fase de cabueta, que no meu tempo, cabueta passa mal, levava cascudo, porrada e babau. Agora aqui é diferente. Não, o cabueta vira herói nacional. Todo cara que é cabueta, que é informante, ele está escondendo a safadeza dele por trás, né? Está se escondendo. Todo mundo sabe disso. E de repente chega com essa delação premiada para transformar o cara em herói nacional. O cara vira prisioneiro da sua própria residência, devolve uma mixaria que roubou e volta para a sociedade para roubar de novo. E ele vai dizendo quem ele quer para transformar a investigação em um palco político para atacar quem eles desejam. Então, é uma inversão de valores que é preciso que a população entenda esse mecanismo e esse jogo para poder saber quem está certo e quem está errado. Agora, ninguém pode dizer que está certo um ladrão. E o ladrão está provado aí, que é o presidente Cunha. Vereador Henrique Leite, incorpora a sua parte. Primeiro porque o PSDB, né, tem uma sublegenda que chama o PPS. Né? O Roberto Freire saiu de Pernambuco para se eleger deputado em São Paulo, às custas do PSDB, e a sublegenda dele ser utilizada no Congresso Nacional. Essa é a realidade. Eu fico engraçado aqui ver o vereador Raulzinho, meu companheiro aqui desta casa, falar em moralidade. Aquele cidadão, ele foi ministro do governo FHC. De um governo que o povo rejeitou, que só tinha 8% de popularidade, que falam de Dilma. Como é que pode, vereador Jair Brito? Isso é vergonhoso. O problema é que existe muito partido em nosso país que devia acabar. Devia ser país quem defende o povo e quem defende a burguesia. Porque, na verdade, eles não aguentam mais perder uma eleição, tentam desmoralizar o ex-presidente Lula, querer colocar Lula na vala comum deles, né? Deles, porque lá em São Paulo, todo mundo sabe o problema do Metrorec, o assalto que fizeram ao metrô de São Paulo, o que fizeram em Minas,
o PSDB, e querem posar de bom moço. Nenhum deles assinaram o pedido de retirada de print. Inclusive, né, o candidato a prefeito do PSDB aqui em nossa cidade, Recife, Daniel Coelho, é quem mais o povo bate nele nas redes sociais, porque ele não assinou, que fala em moralidade, em respeito, em dignidade. Precisa, vereador, é ter coragem, esquecer as coisas e defender o povo. Que é isso que a gente tem que fazer aqui nesta Casa Legislativa, como ontem ficaram de dar resposta do prefeito Geraldo Júlio aos professores que fizeram concurso, passaram e estão esperando ser nomeado, ficaram fazendo vigília aqui para esperar uma resposta que não foi dada nem pelo Legislativo, nem pelo Executivo. Mostra que o Congresso Nacional está querendo dar um golpe no governo da companheira Dilma, vereador Jário Brito, de uma forma com muita arrogância, muita raiva e muito ódio que ele tem no coração. Mas o tempo está se passando, vai passar mais um ano, o governo vai voltar, vamos sair da crise, porque a crise não é só do Brasil, né? É da China, foi nos Estados Unidos, quem lê sabe disso. E que a crise não é só isso. A crise do PSDB é a crise moral, porque eles querem pegar o nosso petróleo, o nosso pré-sal, para dar aos Estados Unidos. Essa é a realidade. Vereador Vânios Florencio, Vossa Excelência sabe disso. Já fizeram isso no governo FHC, quando colocou o genro de FHC na Petrobras, para dizer a Petrobras, e que agora tentaram tirar novamente para querer dar aos Estados Unidos. Mas ouço o vereador Jário Brito. Vereador Osmar Ricardo, o Ibope traz hoje uma resposta a toda essa incoerência, toda essa enrolada do PSDB, juntamente com o PMDB, com o DEM, com o PPS, para fazer com que Lula não dispute a eleição. Aí hoje, com esse somatório de bombardeio, está Lula hoje liderando as pesquisas. Do Ibope. E falam da rejeição de Lula de 55%. Aí Marina tem 54%. Alckmin tem 53%. Aécio tem 50%. Mas ninguém fala. Fala na rejeição de Lula. Mas está liderando as pesquisas. Isso mostra, e Vossa Excelência disse muito bem, é o programa de governo que melhorou a vida do pobre no Brasil. Aí, ó, a mesma pesquisa atrás, viu, vereador Osmar Ricardo, e o povo que me escuta, 51% dos nordestinos votam em Lula. Sabe por quê? E os paulistas, o Sudeste, Centro-Oeste não votam, sabe por quê? É muito simples. Porque antigamente, no governo do PSDB, nordestino saía daqui para ser pedreiro, ajudante de pedreiro, para trabalhar como pintor em São Paulo. E hoje não. Hoje eles vão dar aula. Hoje eles são doutores. Hoje são projetos de educação nesse país que temos, que jamais tivemos na história. O vereador do PSDB chega aí e diz, olha, parabéns aí, o governo do Estado, porque mandou 3.000 pessoas para estudar fora. Infelizmente ele não presta atenção, porque a gente presta atenção com ele. Mas a gente vai dar o mesmo troco. Ó, o vereador diz isso. Sabe quantos a gente já mandou, vereador Osmar Ricardo? Para o Brasil além das fronteiras? 200.000 estudantes. Você sabe o que é isso? Que representa? É mostrar a capacidade do estudante do Brasil no exterior. Sabe quantas escolas técnicas e institutos federais de Pernambuco foram feitos no Brasil, no governo do PT? 230. Sabe quantos foi no governo do PSDB?
3. Passaram 8 anos no governo. 3. Universidade Federal, 0. Sabe quanto foi feito no governo do PT? 35. E os programas? ProUni, Pronatec, o sistema de cotas das universidades federais, onde filho de pobre hoje se forma em medicina, se forma em direito. E isso incomoda. Não, tem que acabar com isso, porque senão Lula vai ser presidente de novo. Vai ser mais 4 anos, 8, quem sabe. Não vamos acabar com isso, então vamos inventar aqui um monte de história. Primeiro o impeachment pela padelada de 2014. Não, essa aí não tem mais. Essa não pega. Vamos para 2015. Gente, faça um programa de governo PSDB e vá para as urnas disputar. E a legitimidade das urnas a gente vai aceitar se perder. Não pode é dar golpe. A democracia do Brasil não suporta mais isso. Pessoas, familiares, como os nossos, no Brasil perderam os entes queridos. Para poder que a gente estivesse aqui hoje discutindo isso e falando isso. Democracia, liberdade de expressão, e querem dar golpe. Querem tirar pulso. Porque não tem programa de governo. Ainda bem que a população do Brasil, principalmente aqueles que mais precisam, são os mais pobres, que melhoraram de vida. Hoje você entra dentro de uma casa, você viu um jornalista lá do Rio Grande do Sul, disse que, olha, o problema dos trânsitos do Brasil é porque os pobres estão tendo carro, esse governo aí, que deu condição de crédito para o pobre ter carro. Não pode pobre ter carro. Que é isso? Somos todos brasileiros. A gente precisa respeitar a legitimidade das urnas. Ganhe, mas ganhe no voto. Ganhe na democracia, com o programa de governo. E não fazer uma quantidade de incoerência, de incompetência, para tentar dar um golpe num governo que foi legitimamente democrático e eleito nas urnas. Por isso que o Ibope dá a resposta aí hoje. Uma resposta mostrando, numa fase mais difícil dos partidos trabalhadores, tendo um presidente que mudou o Nordeste, que mudou a vida dos mais pobres, hoje, que tem condição melhor de vida, incomoda muita gente, incomoda esses partidos elitistas que não querem isso. Muito obrigado, parabéns a Lula, pelo grande estadista que é, e pelo os trabalhos sociais, o que fez mudar a vida dos pobres nesse Brasil. Parabéns. Vereador Jair Brito, incorporo sua parte brilhante nessa tarde de hoje. Nossa, presidente, pode ir. Eu quero saber quem é o próximo inscrito, senhor presidente. O vereador Luiz Eustáquio sucede uma parte do tempo. Presidente. 5 minutos. Então eu vou concluir minha fala. O vereador não quer ceder o tempo, eu vou deixar aqui claro que essa aqui é um debate político importante e que é diferença de classe. A Dilma não ganhou por ganhar a eleição. A Dilma ganhou porque nós tínhamos projetos sociais. Nós tínhamos botando favelados, pessoas pobres, carentes na universidade. Fomos nós que demos oportunidade às pessoas. Que aí, a elite brasileira, uma boa parte da elite brasileira, vereador Jair Brito, não aceita isso. Não aceita de ver negro na universidade. Não aceita de ver o pobre na universidade. Uma merendeira, ontem passou, inclusive, Jornal Nacional, merendeira de uma escola da rede municipal do Rio de Janeiro, fazendo o Enem com 60 anos de idade. Isso é que é projeto social. Isso é que é dar oportunidade de vida às pessoas. Vereador Jair Brito, saudações petistas, e tenho certeza que nós vamos ser vitoriosos, tanto na eleição municipal em 2016 com o companheiro João Paulo,
prefeito da cidade do Recife. Obrigado a todos. Presidente, pela ordem, presidente. Verificação de quórum, presidente. Presidente, pedir pela ordem. Por favor, verificação de quórum. Presidente, pedir pela ordem antes do pedido do vereador. Eu fui citado pelo orador na tribuna. Em seguida, verificação de quórum. Eu pedi primeiro. Serei breve, presidente. 1 minuto. Presidente, o vereador que estava na tribuna anteriormente nos citou, né, dizendo que nós sabíamos do que ocorria na gestão do país. E realmente a gente sabe. Acho que a população toda do Brasil sabe o escândalo que é a gestão do PT. Esse desgoverno dessa presidente que, em momento nenhum, no seu segundo mandato, conseguiu gerenciar o país. É o país que está à deriva. É o país que ela não tem o comando econômico do país. Não tem pedido verificação de quórum. Ô, vereador, eu estou com a palavra, vereador. Não, você não pode. Porque eu pedi questão de ordem antes disso. Porque Vossa Excelência tem pedido... Vossa Excelência foi respeitado na tribuna, Vossa Excelência deveria respeitar. Pelo vereador Eurico Freire. Eu aguardo Vossa Excelência acabar para manter a palavra, se o presidente permitir. Eu gostaria que Vossa Excelência cumprisse o regimento. O pedido de verificação de quórum do vereador Eurico Freire. Vossa Excelência não escutou, mas eu pedi questão de ordem antes disso. Senhor presidente. Na verdade, eu gostaria de dizer que o vereador Anderson pediu a palavra pela ordem. Em seguida, o vereador Eurico... Não, eu vi. Agora, na realidade, conclua, porque palavra pela ordem. Eu estava concluindo. Fui citado ele dizendo que eu tinha conhecimento, né, do que estava acontecendo. Vereador, eu quero dizer que realmente, presidente, todos os brasileiros têm o conhecimento do que está ocorrendo no Brasil. O maior escândalo de corrupção da história, de um desgoverno, de uma presidente que em momento nenhum conseguiu gerenciar o país, tanto do ponto de vista econômico, que está esse caos. O cidadão, né, quando vai fazer a sua feira, vai pagar suas contas, não consegue mais fechar as contas, porque tem esse governo corrupto no comando do país. Né? O comando político também já não existe. E a gente está na iminência do processo de impeachment, justamente porque o PT não quer mais saber de gerenciar o país, de fazer o melhor governo planejado para o futuro. Mas sim, já falei eleição. Já está sendo falado em eleição de Lula. Quando sequer completou o primeiro ano de mandato, isso é uma vergonha. Vocês, vereadores do PT, deveriam usar a tribuna, deveriam usar o conhecimento que tem junto ao PT para orientar o seu partido, né, para que pense no futuro do país, não pensar simplesmente em eleição, uma atrás da outra, quando não tem mais tempo, quando não existe mais projeto de poder, e sim um projeto simplesmente eleitoral. Portanto, presidente, fica nosso registro, estamos do lado dos brasileiros. Se estão comemorando que a presidente aumentou em 1%, é bom registrar que ela tem aprovação de 8,8%. Nunca na história desse país uma presidente teve uma avaliação tão baixa, tão aquém como essa. Nem na época de Fernando Collor. Portanto, presidente, fica nosso registro. Estamos irmanados com os brasileiros de bem desse país, que querem um governo que traga futuro para suas crianças, para os seus jovens e cidadãos de bem, profissionais de todo o país. Muito obrigado. Verificação de quórum. Solicito ao vereador Antônio Luiz Neto para efetuar a chamada nominal. Corrupção não. Nove vereadores presentes, senhor presidente. Encerrada a sessão e convocada outra por falta de número. No horário regimental, amanhã, às 15 horas.